caminhar iluminado. Ninguém precisa caminhar em trevas, coisa terrível caminhar em trevas. Caminhar iluminado, esse é o nosso tema para o Salmo 119, o maior dos salmos, maior capítulo da palavra, e que é sobre a palavra de Deus, aplicada a diversos momentos da vida do salmista, momentos que também passamos, e assim, então, entendendo, refletindo como a palavra nos conduz em tudo isto. Hoje nós vamos focar no Salmo 119, do verso 89 ao verso 96. 89 a 96. Lembrando que este salmo, então, é uma poesia no hebraico, não é muito bem elaborada, porque é na forma de um acróstico. E cada verso, cada bloco, então, desta poesia é escrito com uma letra do alfabeto hebraico, e assim vai o salmo na ordem do alfabeto hebraico. Mas cada bloco, ou cada verso desta poesia, como por exemplo aqui hoje vamos ler um desses versos da poesia, que é no versículo 89 até 96, é com uma letra, mas cada linha, 8 linhas, começam com a mesma letra. E aqui então temos hoje a letra Lamed, equivalente mais ou menos ao nosso L. Mas esta estrutura poética do hebraico não é possível verter para o português, não temos isto aqui, mas esta é uma poesia considerada muito bem elaborada em termos da sua estrutura poética, mas grande é a sua mensagem para nós. E há um verso neste salmo que nós já conhecemos, que é um verso memorizado por crentes em Cristo Jesus à volta do mundo, através do século, muito memorizado, o verso 105, que reflete bem esse tema do salmo. Vamos dizê-lo juntos então. A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos, e luz que clareia o meu caminho. Então aí está o versículo que nos expõe o grande tema deste salmo. A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos, é luz que clareia o meu caminho, caminhar iluminado. Vamos avançar um pouco mais nesse salmo hoje, então, na palavra de Deus, nos versos 89 a 96, Salmo 119, palavra de Deus para o seu coração no meio dessa semana, que ela o edifique, que ela o fortaleça na fé. Receba a palavra do Senhor. Diz assim: a tua palavra, Senhor, para sempre está firmada nos céus. A tua fidelidade é constante por todas as gerações. Estabeleceste a terra que firme subsiste. Conforme as tuas ordens, tudo permanece até hoje, pois tudo está a teu serviço. Se a tua lei não fosse o meu prazer, o sofrimento já me teria destruído. Jamais me esquecerei dos teus preceitos, pois é por meio deles que preservas a minha vida. Salva-me, pois a ti pertenço e busco os teus preceitos. Os ímpios estão à espera para destruir-me, mas eu considero os teus testemunhos. Tenho constatado que toda perfeição tem limite, mas não há limite para o teu mandamento. Vamos ouvir a palavra do Senhor mais uma vez, aqui nesses versos, lembrando que através do salmo, o salmista usa diversos termos como sinônimos para a palavra de Deus, a revelação de Deus na história. Termos como lei, testemunho, preceitos, estatutos, mandamentos, ordenanças e promessas e assim por diante. Então, mais uma vez a palavra do Senhor. A tua palavra, Senhor, para sempre está firmada nos céus. A tua fidelidade é constante por todas as gerações. Estabeleceste a terra que firme subsiste. Conforme as tuas ordens, tudo permanece até hoje, pois tudo está a teu serviço.
Se a tua lei não fosse o meu prazer, o sofrimento já me teria destruído. Jamais me esquecerei dos teus preceitos, pois é por meio deles que preservas a minha vida. Salva-me, pois a ti pertenço e busco os teus preceitos. Os ímpios estão à espera para destruir-me, mas eu considero os teus testemunhos. Tenho constatado que toda perfeição tem limite, mas não há limite para o teu mandamento. Há um adulto que, quando criança, não vou dizer quem é, foi à venda buscar alguma coisa e levou o seu pet, o seu cachorrinho. Chegando à porta da venda, não podia entrar com o cachorrinho, então pensou o que fazer, e havia então um calhamaço ali de jornal enrolado. Achou a solução, amarrou a coleira naquele calhamaço de jornal que estava ali na porta. Obviamente que entrou na loja e quando saiu, não tinha nem calhamaço de jornal e nem cachorrinho mais por lá. Me parece que a maior parte das pessoas estão mais, nesses dias que vivemos, mais do que nunca em outras épocas talvez da humanidade, estão mais para uma situação como este cachorrinho. Amarraram a sua vida no quê? No quê? Firmaram a sua vida, ataram a sua vida no quê? Em algo que é etéreo, que é instável, que é incerto, algo que não oferece nenhuma segurança, nenhuma direção para a vida. Alguém já disse, um pensador, que nos dias atuais, com a mentalidade que foi implantada nas últimas décadas, com a revolução de valores que aconteceu, nós temos hoje um ser humano que está com os dois pés firmemente calcados no ar. No ar. Tal é o fundamento, a firmeza, a direção, a inspiração de vida que as pessoas têm. Há alguns pontos que são marcantes nesse processo, porque chegamos onde chegamos. E entre esses pontos há um pensador que possivelmente uma parte de nós já viu o nome dele, Nietzsche, um alemão, que ainda tinha uma herança evangélica, pai, avô, pastores luteranos, pastores, então, igrejas luteranas. Nietzsche rompeu com o cristianismo, com tudo, era um pensador de grande habilidade, mas parte para uma direção de visão, de vida e valores totalmente alheio, avesso, aliás, ao cristianismo. E ele então anuncia que não há nenhum valor, nenhuma direção transcendente. O que existe agora é a oportunidade de valores para a vida, para a nossa existência, que cada um tem que construir isso, nós mesmos temos que fazer. Não conte com Deus, não conte com revelação, nada disso serve. Ele faleceu em 1900, mas pensamentos como esse, particularmente dele, vai ganhando volume através do tempo e vai desaguar, então, depois no consumo popular, na mídia. E então temos aí uma sociedade, um ser humano nos nossos dias, que parece mais aquele cachorrinho amarrado no jornal, muito bem firmado ali para não se perder, e que desaparece numa base, numa referência, amarrado, que não tem nenhuma estabilidade, nenhuma direção. E nós vivemos um drama enorme, particularmente a juventude, que agora, a juventude atual, então, que é fruto mais completo desse movimento intelectual, dessa nova mentalidade, longe de qualquer ideia da revelação do cristianismo, formada aí pela mídia. E, aliás, há muito cristianismo adaptado a isso, que também não oferece direção e segurança e estabilidade nenhuma.
Nós temos os jovens aí vivendo uma vida sem significado. Isso é discutido por pessoas que nada tem a ver com o cristianismo e a fé. E discutem que isso é um grande problema e uma dor na alma dos jovens. Não há nenhum significado para eles que dê realmente um embasamento espiritual, um sentido para a vida estável, e eles se sentem muito vazios. E é o grande drama, então, na juventude atual. E aí não surpreende o avanço das drogas, principalmente entre os jovens. Não surpreende também as estatísticas aterrorizantes de que cresce o número de suicídio entre os jovens. Mundialmente, no Brasil, em Bragança. Inclusive de adolescentes já não aguentando a agonia da alma diante de uma existência que não tem nenhuma estabilidade, então significado, direção. Cresce práticas também aterrorizantes entre os jovens, adolescentes, da mutilação. Uma grande preocupação de pessoas da área da saúde que trabalham nesta área. Aumenta essa prática de jovens se mutilarem, se cortarem. E assim vai. Adultos estão em situação semelhante, jovens também. Então, é terapia em cima de terapia, tentando contornar isto. Mas nem a terapia tem também essa estabilidade para oferecer um significado, então, que possa dar a base, a firmeza, onde se possa amarrar a vida, algo que não seja como um calhamaço de jornal. E a palavra de Deus lhe encontra aqui nesta noite, para abençoar sua vida, e dizer que você não precisa ser mais uma vítima desta mentalidade vazia, desprovida de estabilidade, que aí está, que a mídia espalha, formata, as escolas inclusive, as universidades especialmente. Você pode viver de forma diferente, com uma outra qualidade de vida. Diz a palavra a você nesta noite, fixe na estabilidade. Fixe em algo que é seguro, garantido, firme, estabilidade. Fixe na estabilidade. Onde há estabilidade? Qual estabilidade? Aí está o ser humano dizendo, já a partir de Nietzsche, não há isto. Cada um vai ter que buscar a sua. Ele falava até do super-homem, o homem que rompe então com isto, com essa valores, a palavra do cristianismo, para ele criar o seu próprio destino. E o que ele propôs, que parecia criar o super-homem, deu ao contrário e resultou num niilismo, isso numa ausência de valores, porque ninguém consegue fazer isto por si mesmo, o ser humano não consegue. Mas você pode se fixar na estabilidade. Onde? Qual? Da absoluta palavra transcendente. Isto mesmo, da absoluta palavra transcendente. Verso 89. A tua palavra, Senhor, para sempre está firmada nos céus. Você ouviu o que essas poucas palavras dizem? Que coisa tremenda, que coisa tremenda. É algo que você não vai ouvir em nenhum outro lugar sobre qualquer outra coisa. A tua palavra, Senhor, está para sempre firmada nos céus. Você percebe o peso aqui da palavra, a estabilidade dela, o lastro que ela é. Sim, esse verso nos fala dessa estabilidade da absoluta palavra. Ela é absoluta porque ela é transcendente. Ela não é imanente, isto é, não é algo de nós, da nossa humanidade, da nossa finitude. Diz o texto aqui que ela está firmada nos céus, ela tem uma transcendência. A palavra é palavra de Deus. A revelação que o salmista canta neste salmo é a palavra não de homens, não de filósofos,
não de seres humanos achando que podem agora construir o seu destino, não, ela emana de Deus, e por isso ela é, então, absoluta, ela não é relativa. Na proposta do filósofo, novamente, que eu citei, e que vai tomar conta das mentes e da mentalidade, inclusive coletiva social que vivemos hoje, é o quê? A proposta do relativismo, não há nada absoluto. E nós vivemos, então, os dias quando se desfaz, ou se pensa que pode, e se trabalha para se desconstruir todos os valores basilares, e aí o ser humano está melhor? Não, ele está na escuridão, ele não criou nada que dá segurança, por isso vivemos dias de agonia, de muita agonia no coração humano, inclusive na juventude, a juventude que deveria estar saindo para uma vida toda à frente sua, então cheia de vigor, vibração, está triste, entregue àquilo que destrói para tentar compensar. Bem, a palavra de Deus, então, é algo que está nos céus, por isso ela é absoluta, ela é sempre, ela não é relativa, ela vem de Deus, aquele que é e é sempre aquilo que ele falou, é. Jesus Cristo vai dizer, o Salmo foi escrito séculos antes de Cristo, mas Cristo vai dizer depois do Salmo, então alguns séculos, nos evangelhos, por exemplo, lá no capítulo 13 de Marcos, céus e terras passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Você percebe? A palavra de Deus que nós ouvimos aqui está firmada nos céus. Quando Jesus fala o que ele fala, ou tudo isso aqui é verdade, somente isso é verdade, ou tudo isso aqui é loucura. E aí sobra o relativismo que nós temos aí, que é uma loucura maior ainda, se fosse o caso. Mas louvado seja Deus, porque Ele tem nos falado na história. Nosso Deus é um Deus que fala. Ele tem falado na história, tem se revelado, e se revelado a nós com a sua palavra transcendente. Palavra dele, dos céus, não palavra de homens, da nossa finitude, pequenez, do nosso conhecimento mínimo, e por isso essa palavra é absoluta e não relativa, não é verdade hoje, que não é verdade amanhã, é hoje, amanhã pode mudar tudo, nós vamos construir cada dia, desconstruir o que nós queremos, então tudo nessa rotação, essa palavra absoluta. A sociedade mudou muito, quando eu leio sobre a palavra de Deus, eu sempre me lembro de um mural que está pintado lá no antigo prédio da Suprema Corte da Suíça, na cidade de Lausanne. Foi pintado este quadro, este mural, em 1904, por um pintor chamado Paul Robert. E então, esse mural está na parede, lá no andar de cima, e entrando nas portas, há duas escadarias que sobem e se encontram ali, e depois então pode-se ir para o andar, mas quando elas se encontram ali naquela parede, então algo que ninguém pode evitar, aquele quadro muito grande, a parede toda, e o que está lá? Está lá naquele prédio então da Suprema Corte, o antigo prédio da Suprema Corte da Suíça, está lá o quê? A figura pintada na parede da estátua da justiça. E, em volta da estátua da justiça, diversas cenas de litígio, ilustrando os problemas humanos, os conflitos humanos que a justiça tem que dirimir. E no centro a estátua da justiça pintada, a figura daquela mulher da justiça pintada lá. E como sabemos, ela tem uma espada na mão, ela tem uma balança, e lá está ela em pé. Mas quando vemos a estátua da justiça, ou a figura dessa mulher que simboliza a justiça, além da espada, além da balança, ela sempre tem uma venda nos olhos, dizendo que a justiça então é cega, etc. Mas nessa pintura que Paul Robert fez, ela não está com os olhos vendados. Ela tem a balança na mão e tem a espada apontando para baixo. Em volta, as porfias, brigas humanas, a espada apontando para baixo, mas você olhando na ponta da espada, o que o pintor colocou ali? A Bíblia, a palavra de Deus.
uma justiça iluminada pela palavra do Senhor que está para sempre firmada nos céus. Veja como as coisas mudaram. Isto foi pintado assim em 1904, porque aquele país tinha sido impactado profundamente pela reforma protestante e evangélica. Mas essa mentalidade foi embora. E nós temos uma justiça hoje que não formula mais em cima de absolutos, mas de consenso social. Esse consenso social, o que é isso? É como aquele calhamaço de jornal para o cachorrinho. Vai para lá, vai para cá e vai para lá. Consenso social, você muda a minuto se quiser. Não há verdade transcendente. Mas nós sabemos que isso é uma tentativa humana complicada e sofremos com isso. Fixe na estabilidade da absoluta palavra transcendente. Onde você está estabilizado? Onde? O que é que estabiliza a sua vida? A palavra dos amigos, que muda a cada momento? E naquela sabedoria que anda em volta, círculos, que não organiza nada em coerência completa? É a mídia? São os professores da universidade que também estão com as suas vidas confusas e atrapalhadas? O que é que estabiliza a sua vida? Estabiliza o seu íntimo, o seu espírito, o seu viver, que lhe dá um significado transcendente, que extrapola inclusive a vida e a morte, uma razão de vida que extrapola, eterna. E então, princípios, parâmetros para uma vida bem vivida, uma vida onde não há confusão sobre a sua existência, sobre quem você é, a sua origem, o seu destino, a sua forma de viver. O que é que estabiliza a sua vida? O que é que define você por dentro? Fixe na estabilidade, na absoluta palavra transcendente, cuja adequação é insuperável. Ao verso 96, tenho constatado que toda a perfeição tem limite, mas não há limite para o teu mandamento. O teu mandamento não conhece limite de perfeição. Veja só que mandamento aparece no singular como é no original realmente. Então, apenas para frisar, mais ainda, é um mandamento singular, ele não está falando de códigos legais, há sim instruções na palavra com relação a como devemos fazer, mas está falando de toda a revelação de Deus para nós, o encontro com Deus do pacto. Nós vivemos, nos dias de hoje, tempos do descarte e do superável. Isso mesmo, vivemos o tempo do descarte e do superável. Uma ilustração na minha vida é o iPhone. Quando saiu o iPhone, logo eu comprei um. Achei que eu precisava ter essa tecnologia, estar ali em ordem, os recursos ali, poder me ajudar de alguma forma. Mas passou ali 1 ano e meio, mais ou menos, eu fiquei sabendo que saiu um outro. E eu li alguma coisinha e falei, preciso me atualizar. Fui lá e comprei outro telefone. Passou nem 1 ano, fiquei sabendo que saiu outro. Aí eu disse, espera aí, vamos dar uma parada aqui. Esse negócio não tem fim. Eu nunca vou estar atualizado nisso aqui. É tudo descartável e superável. Aí eu conversei com um conhecido meu, que trabalha numa multinacional, que produz celulares, e ele me disse, isso é quando sai no mercado um novo modelo, já tem o próximo engatilhado quase pronto na fábrica. E eu parei, eu desisti desse negócio, de querer me manter atualizado. Eu percebi que eu nunca ia chegar lá. Eu ia correr atrás do vento. Mas é assim nossos dias com relação às
coisas. Mais grave ainda, se fosse só as coisas, já é um problema, mas a questão é que esse descarte, essa superação constante não é em relação às coisas apenas, mas em relação a convicções, a princípios de vida. Tudo é descartável, diz a mídia para você, diz o ambiente escolar, diz então influenciado a sociedade toda. E se você disser ao contrário, eles têm nomes para você, têm rótulos para combatê-lo. Você é intransigente, você é retrógrado, e daí por diante, às vezes conservador, e dão esses rótulos. Por quê? Porque eles vivem no mundo do superável, do descarte, inclusive de convicções e princípios de vida. É hoje, não é amanhã. Cada um faz o seu também. Então, fixe na estabilidade da absoluta palavra transcendente, cuja adequação é insuperável, diz o texto. Não há limite para o teu mandamento. Aquilo que o Senhor falou é hoje, é amanhã e será sempre. Com a palavra de Deus, eu não estou jogado daqui para lá para cá. Eu não sou usado pelo mundo como cobaia de novos experimentos sociais e morais. E há o povo aí sendo usado, jovens sendo usados, eles vão pagar preço, porque a experiência vai dar errado. A experiência vai dar errado. Pessoas que estão na vanguarda, sendo badalados pelas suas opções de vida, serão pessoas que vão pagar o preço de cobaias. Você não precisa viver a vida como cobaia. A palavra de Deus conhece o caminho, conhece a forma de viver. Já está provado, conhecido, como você deve ser, como você deve viver. Essa palavra da adequação insuperável, ela não precisa ser readequada amanhã. Agora vem um novo modelo. É de uma vez por todas. Palavra de Deus. Fixe-se na estabilidade, que então revela o quê? O pacto inviolável, porque é estável, revela o pacto inviolável. Note que no verso 89 ele se dirige, o primeiro verso que nós lemos, se dirige a Deus, falando da palavra de Deus, ele diz, Senhor. E quando você vê a palavra Senhor nos Salmos, e nesse salmo aqui, em todos os salmos, é o nome de Deus Yahvé. Yahvé. E o nome Yahvé no Velho Testamento para Deus é o nome do Deus da aliança, o Deus do pacto, e que vai desaguar no pacto então final em Cristo Jesus. E para nós hoje então este salmo nos fala do Deus Yahvé que conhecemos em Cristo. Celebramos recentemente a ceia do Senhor e nós lemos o texto. Em Jesus Cristo fala do seu sangue como o sangue do novo pacto, da nova aliança. Viver na estabilidade de Deus revelado na palavra passa primeiro pelo meu encontro com este pacto, com essa aliança em Cristo, que envolve então a cruz. Na cruz, Deus garante o pacto de graça, porque Ele garante o meu lado e o lado dele. Ele pagou tudo na cruz, para que eu pudesse andar com Ele, eu pudesse estar pactuado com Ele hoje e eternamente. Não falha, porque não depende de mim, dos meus méritos, da minha perfeição, mas da estabilidade que só Ele pode dar, em graça e misericórdia, tendo feito na cruz em Cristo por mim. Um pagamento, uma obra completa, perfeita, que então me dá toda a segurança e estabilidade. E agora nele então, em Cristo, passando pela cruz, Cristo morreu a minha morte, morri com Ele, nasci para a nova vida, vivo conforme a palavra, esta palavra estável, esta palavra absoluta e transcendente, é uma nova vida, vou sendo ensinado por ela, vou sendo trabalhado por ela.
É isso que acontece com o salmista aqui. Ele vai dizer no verso 92 que a tua lei, que a palavra, é meu prazer. No verso 93 ele vai dizer, jamais esquecerei dos teus preceitos. Preceitos aí, palavra de Deus. No verso 94 ele vai dizer, busca os teus preceitos, palavra do Senhor. No verso 95 ele vai dizer, considera os teus testemunhos, a palavra de Deus. Então agora, no pacto com Deus em Cristo, nós também vivemos pela verdade da palavra, pela estabilidade dela. É a palavra de Deus, então, que revela este pacto inviolável. Onde está o pacto aqui? No verso 90, a tua fidelidade é constante por todas as gerações. A tua fidelidade é constante. Fidelidade constante. Somente Deus tem a fidelidade plenamente constante. Nenhum de nós possui esta qualidade neste nível. Por isso, em Cristo Jesus, Deus nos ama e nos recebe de uma forma em que Ele é fiel para todo sempre e Ele vai nos preservar, nos guardar para Ele e nos conduzir. Deus é fiel. O que quer dizer essa expressão? Está por aí rodando em tudo que é para-choque de carro e é uma visão de materialismo. Quer dizer, Deus vai dar o que eu quero, é uma pregação que está por aí, não é nada disto. É a fidelidade de Deus em nos preservar para Ele, nos ensinar a viver com Ele aqui neste mundo e para toda a eternidade. E o versículo 91 diz mais ainda, conforme as tuas obras, tudo permanece até hoje. E ele vai mostrar, então, o salmista está mostrando que as coisas estão aí, porque Deus assim possibilita e mantém. E então a nossa vida com Ele, da mesma forma, depende dessa fidelidade de Deus. O que ele está dizendo aqui, comparando a criação, que não estaremos desta forma para sempre, mas que aí está, porque Deus é fiel. Meu irmão, minha irmã, não se esqueça, você acordou hoje, porque assim Deus concedeu. E o sol nasceu hoje porque Deus assim concedeu. A existência da terra, e particularmente das nossas vidas, é um milagre a cada momento. É um equilíbrio preciso, inclusive todo o sistema em que habitamos. Por isso, quando da destruição de Jerusalém, no ano 586, pelo grande império da Babilônia, e houve ali, então, a terra arrasada, o sofrimento foi grande. O profeta escreveu as lamentações, conhecidas como lamentações de Jeremias na palavra de Deus, um breve livro de lamentação, sim, por causa daquele momento difícil na história do povo de Deus. Mas ele vai dizer, no capítulo 13 de Lamentações, verso 22, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. Grande, diz ele, grande é a tua fidelidade. Cada manhã que você levanta e o sol brilha, não se esqueça que foi a graça de Deus de uma forma específica. Se você tem pensado que tudo vem de uma forma mecânica e tem que vir mesmo e vai vir amanhã, você não tem uma visão espiritual e sensível da mão e da graça de Deus sobre a sua vida. Cada momento que nós respiramos é uma dádiva da graça de Deus. Assim é Deus na sua palavra que pode nos sustentar. Um Deus então do pacto inviolável. E enquanto Ele quiser, nós teremos vida e seremos sustentados. Mas o pacto maior dele em Cristo é que somos dele eternamente, independente das circunstâncias deste mundo. Então, aí está a palavra da estabilidade. Você precisa se fixar nela, porque ela revela este pacto inviolável. Deus, na sua fidelidade, garante.
Nós vivemos tempos também do quê? Do descompromisso. Descompromisso. Inclusive, é uma conversa muito grande sobre espiritualidade, mas onde se rejeita a igreja, Cristo. Por quê? E a palavra de Deus, por quê? Quer-se uma tal de espiritualidade que não envolva qualquer coisa com obediência. Onde eu vou voar como eu quero, onde eu quero. Uma espiritualidade, uma religiosidade sem obediência. Por quê? Então, não há compromisso. Fujo de compromisso. Não há compromisso entre as pessoas. É pregado, ensinado e se vive que é possível relacionamentos sem compromisso. Veja onde o ser humano está calcado. Não há fidelidade. E a infidelidade é pregada e anunciada. É preciso, então, se fixar na estabilidade desta palavra e deste Deus que se revela no pacto inviolável, provendo sentido na incerteza. Como a incerteza neste mundo, um mundo perturbado pelo mal. E quantos momentos nós nos deparamos com situações desafiadoras. Nós vivemos num mundo onde os conflitos surgem, onde os desapontamentos vêm, e tudo isso, então, nos dá uma perspectiva de incerteza. Uma incerteza que se torna mais aguda quando nós vivemos um drama mais forte. Mas por que vivemos esses dramas mais fortes e os menores constantemente? O olhar da vida, se nós somos honestos conosco, com nossas próprias pessoas, nós temos um sentimento de incerteza com a vida. Mas na estabilidade da palavra, há sentido para o seu coração nas incertezas desta vida. Os tempos são difíceis. A incerteza está alcançando o ser humano de uma forma muito forte. Nós vivemos tempos de angústia espiritual e então tempos de depressão, entre outras coisas. Muita depressão. A incerteza, a ansiedade, traz o abatimento. Mas diz o salmista no verso 92, se a tua lei não fosse o meu prazer, o sofrimento já me teria destruído. Ele não foi destruído. Ele passou pelo sofrimento, mas ele não foi destruído. Por que ele não foi destruído? Porque um amigo falou, um conselheiro humano falou. Não, ele não foi destruído, ele soube lidar com o sofrimento. Quando o sofrimento era para trazer toda a incerteza, trazer toda a destruição, acabar com ele. E isto não aconteceu porque a tua lei, a tua palavra foi o meu prazer. Você percebe o segredo? No meio das incertezas da vida das pessoas incertas, ele tem uma estabilidade, que é a palavra de Deus. E o seu prazer está na palavra. Por isso ele soube e sabia lidar com o sofrimento. A palavra de Deus, a promessa desse Deus do pacto fiel, inviolável, que então nos fala de que nós somos dele, fomos criados por ele, resgatados em Cristo, pactuados com ele em Cristo para todos sempre, que a sua graça e misericórdia está conosco, e na hora mais escura isso é luz para o nosso caminho, e nós olhamos para frente e sabemos que os piores embates da vida, até mesmo a morte, não irá nos arrebatar da sua mão. No quarto escuro sempre brilha a luz da palavra, a luz dessa palavra que fala desse Deus, da sua promessa e do seu pacto. Aí está o conforto, por isso o prazer dele estava na palavra. E o sofrimento não o destruiu. O verso 93, jamais me esquecerei dos teus preceitos, pois é por meio deles que preservas a minha vida. Deus nos preserva. A nossa vida, então, enquanto ser, enquanto existir, podemos andar e não nos destruir,
não sermos abatidos ao ponto da aniquilação. Os teus preceitos, a palavra de Deus preserva a minha vida. O que é que preserva você? Preserva a sua sanidade, a sua esperança, a sua paz, que lhe dá força no meio das lutas, no meio das incertezas, lhe dá força, lhe dá esperança, lhe mostra direção. O que é? O que é? Onde você está estabilizado? Eis a pergunta. Essa palavra que provê sentido na incerteza. Por isso ele vai clamar, salva-me, no verso 94. Sempre tenho para quem clamar, e para quem me ouve, para quem me ama e que pode me sustentar. Eu tenho a quem clamar. Esse Deus fala, e não somente fala, mas ele ouve também. Provendo então sentido na incerteza. E aí então, esta estabilidade da palavra, que assim é a antítese do desespero. Esta palavra, se você se fixar na estabilidade dela, você terá a antítese do desespero. Verso 95, os ímpios estão à espera para destruir-me, mas eu considero os teus testemunhos. Nos outros versos anteriores, ele já falou mais sobre uma oposição, uma adversidade que pessoas estavam causando a ele e trazia grandes problemas para ele. Aqui nós estamos na metade do Salmo e há uma mudança de tom. E aqui então começa ele cantar sobre a palavra de forma diferente, mas ainda ele menciona uma vez essa experiência difícil com as pessoas. E ele diz que os ímpios estão à espera para destruir-me. Facilmente o desespero toma conta. Você percebe, é assaltado por o que ele quer destruir constantemente. Às vezes pessoas más, como no caso dele aqui, pessoas mal intencionadas, você encontra, às vezes até dentro da parentela, você encontra no meio de trabalho, você encontra na vizinhança, você encontra na escola. Mas não é uma questão somente de pessoas. Muitas coisas estão à espreita, parece, para lhe destruir. A questão da saúde, a questão dos projetos de trabalho. Parece que vai me destruir, a calamidade está sobre mim, o pior está para chegar, vai me atingir. Um mundo difícil para se viver sem a estabilidade. Mas ele tinha. Os ímpios estão à espera para destruir-me, mas eu considero os teus testemunhos. Não haverão de destruí-lo e não virá o desespero. Mesmo que as pessoas, mesmo que a situação pareçam prevalecer, e pode até prevalecer, ele sabe que nenhuma circunstância, por mais difícil que seja, é a última palavra. A palavra de Deus tem a última palavra. Então minha vida está nas mãos do Senhor para todo sempre. Ao invés de eu olhar para os problemas e as circunstâncias difíceis, pessoas complicadas, e ali então zerar o meu olhar e dizer, só sobrou isso, e eu tenho o pior, e o pânico vir, a angústia vir, o desespero vir, ele sabe que existe essa situação, ele não nega isto, mas ele vai abrigar o seu coração, ele vai considerar o quê? Os testemunhos do Senhor. O que é que o Senhor fala a mim? O que é que o Senhor diz sobre a minha vida? Quem é Ele na minha vida? Que Deus é esse? É o Deus do pacto, da aliança. Sou dele. Ele é maior do que essas circunstâncias. Ele é maior que essas pessoas. Eu sou dele para todo sempre. Ele é uma pessoa que tem o antídoto para o desespero, a angústia, porque ele está olhando para a palavra do Senhor. Fixe-se na estabilidade. Onde você está fixado? Olha, qual é a sua base realmente? O que é? É a questão de fé em Cristo, talvez um pouquinho de Bíblia, uma coisa assim, um acessóriozinho do lado? Ou é o próprio fundamento da sua vida?
o fundamento do seu coração, da sua visão de existência, cada manhã, cada dia, o que você é, o que você faz, o que lhe formata em pensamentos, em ideias, em visão de existência, é a palavra de Deus. Se não for, você está fixado, firmemente fixado num calhamaço de jornal. Que pela graça de Deus, cada um aqui possa dizer e confessar: eu estou fixado na estabilidade do Deus eterno em Cristo, revelado na sua palavra. A tua palavra, Senhor, para sempre está firmada nos céus. Se a tua lei não fosse o meu prazer, o sofrimento já me teria destruído. Mas não destruiu. Por quê? A tua lei, a tua palavra é o meu prazer. Que a bênção do Senhor assim esteja sobre você também. Vamos orar.